De volta para o segundo bloco do programa Coletiva de Imprensa. Hoje o entrevistado é o bispo da Diocese de Bragança Paulista, Dom Sérgio Aparecido Colombo. Bispo, chegando a este posto, o sacerdote ele tem assim o objetivo de ser arcebispo ou quem sabe chegar até o posto de papa. Como que é esse caminho? O que precisa ficar bem claro, desde antes de você ser um padre, é isto: na igreja, todo o trabalho, como você disse, todo posto é um serviço. Eu gosto muito do Evangelho, porque Jesus, ele não aceitou nenhum título. Ele rejeitou o título de doutor, de juiz, de senhor, de pai, de mestre, de sacerdote. Ele se atribuiu um único título, de servidor. Eu estou no meio de vocês como quem serve. Então, se em princípio, ou como princípio, você deseja servir, você vai embora. Porque você tem única pretensão, servir. Eu não quero galgar um posto para ser mais reconhecido, para ser melhor remunerado, para ser mais visto ou coisa parecida. Não. Você é chamado a servir. Tá bom, você serviu e foi chamado para ser bispo. Você vai continuar servindo. Só que, em vez de você servir a uma paróquia com os seus fiéis, você vai servir agora a uma diocese, que é uma circunscrição eclesiástica, como por exemplo a Diocese de Bragança. A sede é aqui, temos 18 paróquias, 18 cidades, 63 paróquias, 5 áreas pastorais, quase paróquias, a gente pode dizer quase 70 paróquias, numa população de mais de 1.200.000 pessoas. Então você tem que saber que você vai servir aí. E você não vai mais estar tanto com o povo. Vai estar com o povo, sim, nas paróquias, nas comunidades, festa de padroeiro, encontros, crisma e tal. Mas você vai trabalhar muito com os presbíteros. Porque os presbíteros, eles realizam aquilo que o bispo deveria realizar nas paróquias. O bispo não pode estar em todas as paróquias. Então ele tem os seus colaboradores, que são os presbíteros. E os presbíteros não são de qualidade inferior. Eles têm a sua dignidade. Eles têm o sacramento da ordem, no grau de presbítero. Eu já tenho no grau de presbítero. Os diáconos no grau de diáconos. É a hierarquia da igreja. A hierarquia da igreja no Novo Testamento é o diácono, o presbítero e o bispo. Acima do bispo, só o papa. O papa é também um bispo. E por que ele é o papa? Porque a folha de trabalho dele é muito grande. Ele realizou muito bem na igreja. Tanto é que ele foi chamado a ser um colaborador bem próximo do papa. Quem é o colaborador bem próximo do papa? É o cardeal. Então, o cardeal, os cardeais, eles são como os ministros do papa. O governo, o presidente não tem o seu ministério, o papa tem o seu ministério. Para a educação, para a liturgia, para o clero, para os bispos, para a família, para os leigos e vai assim por diante. Tudo lá em Roma, onde está a residência do Papa, no Vaticano. Então, o Papa é um bispo que foi escolhido para ser o primeiro entre os seus pares. Então, ele, o Papa, é o primeiro entre nós. Nós estamos unidos a ele. Nós formamos uma única igreja, na qual ele é a cabeça visível, ocupando o lugar de Pedro. Pedro foi o primeiro, Jesus o chamou para ser o primeiro. Então, eu sou um bispo, eu cuido dos padres, eu cuido da administração da diocese, dos bens da diocese, eu cuido também do povo, eu atendo o povo, não é? Então, é um trabalho muito extenso, mas não é um trabalho que eu mereci. Eu trabalhei servindo e o meu serviço foi considerado digno e eu fui julgado como apto para realizar este ministério. Serviço na igreja é igual a ministério, né?
Ministério é serviço, serviço é um ministério. Então, isso que é ser bispo. E já são 19 anos que eu estou como bispo, ou que eu sou bispo. Eu comecei como um bispo auxiliar, aqui no interior, em São Carlos, fiquei 2 anos, ajudando um outro bispo, que me pediu, ou que pediu ao Papa um auxiliar. E o Papa me indicou como auxiliar dele. Depois eu fui para Paraná, fiquei 6 anos do Paraná, eu fui indicado para cá, e aqui eu já estou há 10 anos. O senhor esteve em Paranavaí, é isso? Paranavaí, eu fui bispo de Paranavaí por 6 anos. Depois, dadas as necessidades aqui, alguém me conhecia por aqui, com certeza Dom Bruno, que foi bispo aqui, que me sugeriu para vir para Bragança, que sugeriu a igreja, ao Papa, né, a congregação para os bispos, que eu seria capaz de estar aqui à frente da Diocese de Bragança Paulista, com certeza. Ele era o nosso metropolita, quer dizer, o nosso arcebispo. O arcebispo é um bispo que tem uma região maior, onde algumas dioceses estão ligadas a ele. Não no sentido administrativo, porque cada bispo administra a sua igreja, a sua diocese, mas mais no sentido afetivo, no sentido pastoral, no sentido da comunhão. E ele foi para Campinas? Ele foi para Campinas, e logo depois eu vim para cá. Como é que foi trabalhar no Paraná? Olha, quando eu cheguei no Paraná, eu levei um susto muito grande, porque eu não conhecia ninguém no Paraná, pelo menos na diocese de Paranavaí, porque onde eu tenho parentes lá no Paraná, eles não estavam na diocese de Paranavaí, estavam na diocese de Campo Mourão. E o único que eu conhecia era o bispo antigo, já falecido, Dom Rubens, e eu fui lá, não é? Porque ele já estava bem de idade, bem cansado, o bispo que o ajudava tinha morrido, então eu fui para lá. E lá eu tive que fazer tudo, desde reformar toda a cúria, a casa do bispo, as outras coisas que estavam assim situação bastante deteriorada, organizar toda a ação pastoral, conhecer as paróquias que eram eminentemente rurais. Sofri bastante no começo por conta de não conhecer, uma realidade bastante diferente, mas depois eu me acostumei. Eu gostava muito de Paranavaí. Eu sempre me lembro de Paranavaí. Quando eu deixei a casa do bispo prontinha para morar, eu fui transferido para cá. O bispo que me substituiu é que foi morar na casa que eu construí. Que beleza, não é? Então a nossa vida é assim. Eu não faço nada para mim, é sempre para a igreja, é sempre para os outros. O senhor foi ordenado diácono em 79 na cidade de Limeira, é isso? Americana. Ah, foi Americana. Limeira, mas o senhor trabalhou em Limeira também, trabalhou? Na diocese de Limeira. Ah, mas foi Americana. Americana. É diocese de Limeira. Entendi. Eu saí para ser bispo da cidade de Iracemápolis, onde eu fui pároco 14 anos e meio. De lá, eu saí fui chamado para ser bispo. Entendi. Então o senhor foi ordenado em Americana. Americana. Eu fui ordenado diácono, eu fui ordenado presbítero e fui ordenado bispo. Iracemápolis. Eu conheço Iracemápolis. Iracemápolis é uma cidade entre Limeira, Piracicaba, Rio Claro, ali naquele meio, uma cidade assim tranquila. E lá eu trabalhei bastante, lá eu deixei a minha marca, né? Porque eu era o único padre da cidade. Então todo mundo que era doente e era católico passava na minha mão, batizado, casamento, de modo que eu criei muitos laços lá. Foram tempos difíceis, né? Eu também tenho uma personalidade um pouco difícil, eu sou muito exigente, eu gosto das coisas muito perfeitas, e a gente conseguiu um grande trabalho evangelizador lá em Iracemápolis, por 14 anos e meio. Leme, o senhor passou também? Trabalhei em Leme, que era diocese também de Limeira. Foi em Leme que eu comecei como padre, lá na paróquia do Senhor Bom Jesus, no dia 22 de agosto de 1980, eu recebi a minha primeira paróquia, lá em Leme, Senhor Bom Jesus. Aí dessa paróquia, depois de 2 anos e pouco, eu fui para o centro da mesma cidade, São Manuel. Lá eu fiquei 5 anos, e foi de lá, de São Manuel, em Leme, que eu fui para Iracemápolis, paróquia de Jesus Crucificado. Quantas cidades o senhor já passou? Leme e Iracemápolis como padre. Como bispo, então foi São Carlos,
Paranavaí e agora Bragança Paulista. Várias culturas, várias tradições, acostumar com a vivência da comunidade local, isso vai também dando uma experiência maior para trabalhar com o povo e continuar servindo, não é, bispo? Sim, aqui em São Paulo não foi tão difícil, eu era bispo auxiliar, São Carlos, então não vi muita diferença. Lá em Paranavaí sim, porque lá via já o pessoal do sul, lá tinha na sede da diocese Paranavaí, tinha o Centro de Tradições Gaúchas, então eles faziam churrascos à moda lá do sul, Sim. bailes, encontros, e eu sempre estava presente. Então, é uma cultura assim, não tão diferente, mesmo porque Paranavaí já é divisa com São Paulo. Sim. Bem pertinho, tem o rio, atravessava o rio, já era o estado de São Paulo, né? Mas eu percebi, eu notei essa diferença, não é? Do pessoal do sul. E a gente se acostumou e se tornou irmão e foi muito bom. E ajuda, né? É uma experiência que vai construindo, né? Muito boa de construir juntos. E lá eu trabalhava também em rádio, tinha programa diário, trabalhava na universidade, eu era muito próximo da diretora da universidade lá no campus de Paranavaí. Eu ia fazer assistência com alguns padres para os alunos, né? A diretora escreveu um livro, eu prefaciei o livro dela. Então a gente tinha muita proximidade com imprensa, muita proximidade com educação, muita proximidade com o hospital, não é? E eu fiz lá realmente um grupo muito grande. O senhor se comunica muito bem, então acho que também tem a ver com essa vivência no rádio, né? No rádio eu tinha programa diário, no rádio. Eu gravava, né? Cada 15 dias eu ia gravar, sim, fazia os CDzinhos e ia para as rádios. Interessante, interessante. Bispo, vamos fazer mais um intervalo. Hoje estamos recebendo aqui no programa Coletiva de Imprensa o bispo da Diocese de Bragança Paulista, Dom Sérgio Aparecido Colombo. Não saia daí, Coletiva de Imprensa volta já já.